A próxima grandeza é o número de sequências que eu consigo identificar com K comparações, tá? Então agora é uma outra pegada. Olha, qual que é o número máximo de sequências que o meu algoritmo hipotético, porque tem que valer o limitante para qualquer um. Qual é o número máximo que o algoritmo, se ele for muito sagaz, vai conseguir identificar fazendo K comparações? Quantas sequências diferentes? E para que isso fique mais palpável antes de dar a resposta, porque essa não sai tão fácil quanto a de cima, eu quero mostrar um exemplo para vocês. Então deixa só eu vir aqui para não me perder no exemplo. Imagina que eu tenho aqui n igual a 3, continuo com o nzinho igual a 3 aqui, e eu vou ficar aqui, olha, vai ser uma árvore aqui, tá? Mas é só para uma árvore de decisão, que é uma árvore diferente das que a gente costuma trabalhar, embora vai ter uma carinha semelhante. Eu vou dizer para vocês que no início, o meu algoritmo, esse vértice aqui representa o início. O meu algoritmo não faz ideia, qualquer algoritmo que seja, ele não fez nenhuma comparação ainda. Ele não faz ideia de qual sequência que ele está tratando. Tudo bem? Então, para n igual a 3, qualquer uma dessas pode estar lá, olha. A sequência 1, 2, 3, pode ser ela. Pode ser a 1, 3, 2? Pode ser também. Pode ser a 2, 1, 3? Pode ser. E a 2, 3, 1 também está no páreo. Pode ser ainda a 3, 1, 2 e a 3, 2, 1. Notem que eu construí essas aqui seguindo o raciocínio que a gente usou aqui, né? Eu tenho aqui, olha, tentando o 1, o 2 e o 3 na primeira posição e depois, respectivamente, os que sobraram, para construir todas as possíveis. E, só para validando aqui, tenho 6 sequências, né? O que está certo, 3 fatorial das 6 sequências está batendo com a nossa fórmula. Beleza. O meu algoritmo, que a princípio não sabia nada, foi lá e fez uma comparação. Vamos fazer... Isso é só um exemplo, tá? Isso não é a parte da prova, porque a prova tem que ser genérica, mas é um exemplo para entender o que está acontecendo. O meu algoritmo foi lá e perguntou: o primeiro elemento é menor do que o segundo? E foco em primeiro e segundo. Eu não estou falando do 1, 2, 3, tá? Aqui eu escrevi 1, 2, 3, podia ser 11, 22, 33. São só 3 valores aqui que tem o menor, o do meio e o maior. Só isso. Tá? Vale para qualquer sequência, quaisquer 3 elementos distintos entre si. O negócio é que meu algoritmo chegou e perguntou: o primeiro é menor do que o segundo? Ele está tentando conhecer essa sequência. Né? Ele não sabe qual sequência que ele está lidando. Ele está, né, mapeando, tateando ali. Ele recebeu uma sequência específica. Mas, entre aspas, na cabeça dele, qualquer uma dessas é possível, a princípio. Ele está tentando determinar qual é. Então me ajudem aqui. É um bom momento para vocês acordarem e também para saber que vocês estão entendendo. Ó. Se eu vou comparar o primeiro com o segundo, aqui a resposta vai ser não, aqui a resposta vai ser sim. Então, o primeiro é menor do que o segundo? 1, 2, 3. Primeiro é menor do que o segundo? E aí? Né? 1 é menor do que o 2. Então, essa sequência cai nesse ramo aqui. 1, 3, 2. Primeiro é menor do que o segundo? 1, 3, 2 cai aqui também. 2, 1, 3. Primeiro é menor do que o segundo? Então essa cai desse lado. 2, 3, 1. Primeiro é menor do que o segundo? Três, 1, 2. Primeiro é menor do que o segundo? Não é, né? 1, 3, 1, 2 cai aqui. E por fim, 3, 2, 1. 3 é maior do que o 2, então cai aqui também cai no não. Legal. Então, nós temos aqui que o nosso espaço de busca, as possibilidades, né, que o meu algoritmo está tentando se achar, estava tudo em aberto, agora ele separou. Olha, metade veio para um lado, metade veio para o outro. Foi uma pergunta interessante, né? Perguntar se o primeiro é menor do que o segundo, separou ali as possibilidades em 2 conjuntos. Mas ainda não determinou, ele ainda não sabe, ele não resolveu as sequências. Vamos continuar com as perguntas que devem ajudar aqui, ó. Então, vamos ver aqui. Se eu perguntar, deixa eu ver aqui no meu exemplo qual ordem que eu preferi. Tá? Podia ser outra, tá? É só porque a gente prepara ali para dar exemplos interessantes. Segundo menor do que o terceiro? Desculpa, isso aqui era uma pergunta, né? Segundo menor do que o terceiro? Vamos ver então aqui, ó. Para esses caras... Aliás, desculpa, um passo atrás.
a ideia aqui, eu estou fazendo a árvore inteira para a gente analisar, para a gente pegar o feeling, mas a ideia que eu estou brincando é como se fosse assim, olha, a gente concordou que para um algoritmo ordenar, ele tem que identificar corretamente, senão ele vai fazer bobagem, né? Então, meio que ele recebeu uma sequência, ele não sabe qual é. Ele faz essa pergunta, daí ele quebrou nesse momento, após essa resposta, ou ele está aqui, não nos dois, né? Ele vai ou seguir para cá ou seguir para cá, de acordo com a resposta. Ele já está mais perto da resposta, mas ele ainda não sabe qual sequência ele tem em mãos. Daí ele pergunta, o segundo é menor do que o terceiro? 2, 1, 3. O 1 é menor do que o 3, então esse cara vem no sim, né? Então, 2, 1, 3 aparece aqui. 3, 1, 2. O segundo é menor do que o terceiro? 1 é menor do que 2, aparece aqui também. E 3, 2, 1. O segundo é menor do que o terceiro? 2 é menor do que 1? Não é. Então vem aqui no não. Vejam que se a sequência que ele recebeu fosse essas duas perguntas com 2 nãos aí consecutivos, já identificaria corretamente. Mas não para qualquer sequência. Essa é uma sorte que ele teve nesse caso que foi menor. Mas aqui ele ainda tem dúvida. Do ramo de lá a gente não vai continuar desenvolvendo por falta de tempo, mas seria simétrico, seria muito parecido, tá? Mas beleza, ó. 2, 1, 3 aqui e 3, 1, 2. Qual pergunta que eu vou fazer agora? Já perguntei se o primeiro é menor do que o segundo menor do que o terceiro. Primeiro é menor do que o terceiro? Comparar esses dois. Aqui o não e aqui o sim. E deixar claro, isso é só para a gente entender o problema. Eu não estou dizendo que o algoritmo tem que fazer pergunta nessa ordem. Ele faz na ordem que ele quiser. Eu só que estou tentando entender a consequência dessas perguntas. O que eu consigo ganhar no máximo com cada comparação. Tá? Cada comparação me ajuda a quebrar o espaço de busca ali. Nesse caso, primeiro é menor do que o terceiro. O 2 é menor do que o 3? É. Então, eu tenho aqui 2, 1, 3. 3 é menor que 2, primeiro é menor que o terceiro. Nesse caso, não. E eu venho para cá. Ok. O que eu estou tentando tirar dessa brincadeira? Que isso aí é realmente só para guiar a nossa intuição. Na melhor das hipóteses para a gente, uma pergunta que o algoritmo faz, porque note, não tem nada de especial comparar o primeiro com o segundo com o terceiro. É só uma comparação. Mas alguma dessas comparações o algoritmo vai ter que fazer, porque ele é um algoritmo de ordenação baseado em comparação. O único jeito que ele tem para ganhar informação sobre a sequência que ele está tentando ordenar é com esse tipo de pergunta. Tá? E o que a gente observa aqui, que a gente pode generalizar, que não é específico desse caso? Na melhor situação, eu divido o meu espaço de busca ao meio com cada pergunta. Nem sempre vai dar exatamente ao meio, porque, por exemplo, aqui tinha 3, caiu um cara para um lado e 2 para o outro. Eu não estou dizendo que não pode ter perguntas piores, às vezes o meu algoritmo pode fazer uma pergunta que não me refresca muito, não me dá muita informação, é meio redundante com as perguntas anteriores, pode acontecer. Mas eu estou jogando a favor do algoritmo, né? Porque como eu quero limitar para todos os algoritmos, eu estou pensando, olha, o melhor algoritmo, ainda assim, na melhor situação, com cada pergunta ele vai dividir o espaço de busca ao meio. Pegam essa ideia? Então, quer dizer que o espaço de busca depois de 0 perguntas não teve nenhuma divisão. Depois de uma pergunta, foi dividido por 2. Depois de 2 perguntas, foi dividido por 4. Na melhor das hipóteses, tá? E eu tenho que chegar, né, numa situação em que todos os ramos dessa árvore de decisão chegou em um único elemento, porque senão eu estou naquela situação em que eu tenho 2 ou mais sequências sendo confundidas pelo algoritmo e o algoritmo faz bobagem. Então o meu número de comparações, para que o algoritmo tenha a chance de ordenar corretamente qualquer sequência, tem que ser suficiente para separar todas as sequências, todas as n fatorial sequências. Estão entendendo onde a gente quer chegar? Um jeito complementar que eu gosto de ver isso, eu acabei de falar dividindo o espaço de busca, né? Esse talvez seja um jeito até um pouco mais preciso. Mas eu vou falar de um jeito complementar aqui, se confundir vocês, só ignorem, tá? Mas que às vezes me ajuda a pensar, que é assim, imagina que eu tenho um algoritmo que se ele está na dúvida, ele chuta na primeira sequência desse conjunto que a gente está vendo.
Tá? Eu sei que é uma coisa meio estranha, mas já vai fazer sentido. Então imagina que na dúvida ele chuta aqui. Se ele chegou nesse ramo, na dúvida ele chuta aqui. Nesse ramo, na dúvida ele chuta aqui. Aqui ele acerta, né? Mas nesse aqui na dúvida ele chuta aqui. Senão aqui ele já acerta. Tudo bem? Na dúvida ele fala, com essas perguntas que eu fiz aqui, eu ainda estou em dúvida entre essas duas, mas eu chuto numa delas. Tudo bem? Eu não estou falando que o algoritmo vai fazer chutes, não é essa a ideia, é só um recurso de análise. Tá? O que eu quero convencer vocês é que, de modo complementar a essa ideia de dividir o espaço de busca por 2 na melhor das hipóteses, o jeito complementar de dizer isso é, a cada nova comparação, eu dobro, no melhor cenário, eu dobro o número de sequências que eu consigo determinar. Percebe? Aqui, ó, quantas sequências eu consegui determinar corretamente? Só uma, né? Porque todas estavam no páreo, eu não tinha feito nenhuma pergunta ainda, mas eu só ia acertar essa. Só se por um acaso foi essa que eu recebi, eu acertaria. Então eu só tinha um chute, vamos dizer ali, só podia dar certo numa situação. É um recurso de análise meio estranho, mas às vezes me ajuda, por isso que eu estou apresentando por mais de um ângulo. Fica mais fácil, por mais estranho que pareça, quando você vai para o segundo nível, porque depois de uma comparação, agora eu dobrei o número de sequências corretas que eu encontro, né? Porque feita essa comparação, eu quebrei esses caras de um lado e esses do outro. Então agora eu tenho 2 sequências que eu consigo determinar corretamente. As outras todas eu continuo errando. Se for uma dessas outras, eu vou chutar errado. Se for uma dessas outras, eu vou chutar errado. Mas eu dobrei o número de sequências que eu identifico corretamente. Entenderam essa ideia? Pessoal, feedback. Ok? Mais ou menos? Vocês pensem o seguinte, aqui em cima eu não sabia nada, né, das sequências, mas se eu tivesse que chutar, é o artifício de análise que eu estou brincando aqui, se meu algoritmo não sabe nada, mas ele pode chutar em uma, não pode? Tipo assim, eu não sei nada, se não me deixarem fazer mais nenhuma comparação, amarrar os braços do meu algoritmo, não pode ser nenhuma comparação, trata como se fosse essa. Ele só vai acertar naquele caso, só tem uma sequência que ele identificou corretamente, as outras todas ele está errado. Quando ele faz uma comparação, ele já quebrou em 2 subconjuntos. Daí, se amarrarem o braço dele nesse momento, ele já tem mais informação, ele já tem 2 que ele identifica corretamente. E poderia tratar corretamente. As outras ele continua errando, mas ele dobrou o número de sequências que ele atinge corretamente. Quando passa para mais um nível, ele quadruplica, né? Agora é essa e as 2 desse lado aqui também. Então, a cada novo nível, ele dobra o número de sequências que ele identifica corretamente e ficam menos as que ele ainda não sabe identificar. Sim, isso é para um algoritmo de ordenação. Isso. Ele vai chegar a uma sequência, ele primeiro tem que identificar qual que é a sequência. Não é que primeiro ele tem. Eu não estou limitando o que o algoritmo vai fazer. O argumento que eu usei antes foi, você concorda com um algoritmo que não identifica corretamente uma sequência, não vai ordenar corretamente? Se ele se confundir, se ele pegou 2 sequências diferentes e achou que as 2 eram iguais, ele vai errar em uma delas, porque ele vai fazer operações diferentes ali, em uma delas ele vai fazer bobagem. Então eu não estou dizendo que ele primeiro, isso aqui é para ser genérico, eu nunca falei que primeiro, ele pode ir tratando a sequência, o que eu estou dizendo ele tem que identificar. Né? Pode ser que ele vai modificando a sequência no meio, tudo, não estou limitando isso, mas ele vai ter que identificar essa sequência. Entendeu o ponto? Então, o que eu estou tentando descobrir é quantas comparações ele precisa para identificar todas as sequências. Tudo bem? E nesse caso, o meu argumento com vocês na melhor situação, eu não estou dizendo que sempre isso vai acontecer. Eu estou falando da melhor. Na melhor situação, uma nova comparação dobra o número de sequências que eu identifico corretamente. Tudo bem? Então, é meio confuso mesmo, mas acho que o jeito mais fácil de perceber é isso. Eu não estou dizendo que com certeza vai dar isso. Eu estou falando, olha, o melhor algoritmo que ele mandou muito bem, ele fez as perguntas corretas. É um algoritmo esperto. Tá? Porque eu estou fazendo uma análise para qualquer algoritmo. Né? Então eu estou falando, não, o algoritmo está fazendo perguntas espertas. Ainda assim, o melhor que ele pode conseguir para cada nova comparação, ele vai dobrar o número de sequências que ele consegue identificar. E, portanto, tratar corretamente. Tudo bem? Nessa situação, gente, o que acontece é que a nossa segunda grandeza aqui, que é o número de sequências identificadas com K comparações, eu vou colocar como igual, tá? Mas podia ser menor ou igual, mas vai ser aqui na melhor das hipóteses, da ordem de 2 elevado a K.
E vejam que não está muito absurdo, né? Tipo, por mais que pareça meio confuso aqui, pensa, se o K for 0, se com 0 comparações, não identificou nada, né? Com uma comparação, ele dobrou, e assim por diante. Tudo bem? Ou, se vocês preferirem, pode voltar, como eu falei. Se essa aí confunde, volta para o anterior. Pensa em dividir o espaço de busca. Tá? Com 0 comparações, não fez nenhuma divisão no espaço de busca. Com uma, dividiu ao meio. Com 2, dividiu em 4, e assim por diante. Tá? Que fica equivalente nas contas no final. É só o jeito de olhar. De qualquer forma, chegado nesse ponto, essas são as duas grandezas que a gente quer comparar. Esses aqui, ó, são as nossas sequências, nossas n fatorial sequências distintas, são os nossos pombos. E essas aqui, as sequências que o algoritmo é capaz de separar, de identificar com K comparações, são as nossas casinhas de pombos. O que acontece se 2 elevado a K for menor do que n fatorial? O que acontece nesse caso? Eu tenho n fatorial sequências distintas. Se o meu K for tal, for um determinado K, que 2 elevado a K for menor do que n fatorial, tem como o meu algoritmo ter identificado todas as sequências corretamente? Tem como ele não estar confundindo duas? Pelo princípio da casa dos pombos, isso não é possível, porque ele conseguiu identificar 2 elevado a K elementos diferentes. 2 elevado a K padrões diferentes, ali, sequências diferentes. Pensem que são as casinhas dos pombos. Só que eu tenho mais sequências diferentes do que o número de posições que ele identificou corretamente. Não tem como ele não ter se confundido com pelo menos duas. Não tem como não ter 2 pombos na mesma casinha, né? 2 sequências sendo atribuídas na mesma posição. Tá? Seria como nesse caso aqui, olha, ele parou aqui. Ele ainda está em dúvida entre essas duas. Né? Não foram comparações suficientes para ele identificar corretamente. Tudo bem? Acho que eu nunca poderia fazer isso, mas pensem nesse caso, ó, ficando palpável. N igual a 3, n fatorial dá 6. São 6 sequências distintas. Certo? 2 elevado a K. Se K for igual a 2, 2 ao quadrado dá 4. Com 2, é o ponto que a gente está aqui, ó. Com 2 comparações, seja nesse ramo ou nesse, que seria simétrico, eu consigo diferenciar no máximo 4 sequências diferentes. Eu não consigo a 6. Por isso que eu estou com 2 confusas aqui e teria um outro ramo com 2 em dúvida aqui. Né? 2 ao quadrado é menor do que 3 fatorial. Então, 2 comparações não são suficientes para identificar corretamente qual das 6 sequências diferentes que a gente tem aqui em cima. Ficou mais palpável desse jeito? Né? Só que a gente não está falando para n igual a 3 e k igual a 2. Está falando geral. Né? Para um n qualquer, eu tenho n fatorial sequências. Eu quero saber qual o valor do k para o meu algoritmo ter chance de funcionar. Ter chance. É um limitante inferior. Então, se qualquer algoritmo ele vai precisar que o k, ou melhor dizendo, vai precisar que o k seja grande o bastante para que 2 elevado a k seja maior ou igual que n fatorial. O número de sequências identificadas tem que ser maior ou igual que o número de sequências que ele tem que identificar. Senão ele vai errar alguma coisa. Tudo bem essa parte, gente? Tá? Essa é a parte da casinha dos pombos, né? Do princípio da casa dos pombos. Esses são os meus pombos, essas são as minhas casinhas. Se eu não tiver uma casinha para cada pombo, meu algoritmo vai se confundir. Vai acontecer esse tipo de coisa aqui. Né? Se eu obrigar ele a parar antes da hora. Beleza? Então vamos comparar isso aqui.